Fabiano, muitas pessoas comentam que 24 horas por dia é muito pouco, que o tempo não é o suficiente, né? Como lidar com isso? É fato, né? Eu acredito que a falta de tempo é um dos grandes problemas da nossa era, né? Da era da informação, dos tempos modernos. É, das formas de lidar com isso é gestão do tempo mesmo, né? Apesar de ser um recurso super importante, existe pouca gestão em cima desse recurso tempo, né? O tempo, acho que vale a pena até definir, né? Ele é um assunto que é estudado já desde os primórdios da humanidade, né? A Grécia Antiga definia dois termos, o tempo Cronos e o tempo Kairos, né? O tempo Cronos é esse que a gente conhece, da cronologia, dos dias, horas e tal. E o tempo Kairos é o tempo qualitativo, a forma quão positiva a gente utiliza o tempo, né? E nessa era que vivemos é muito pouco tratado o tema tempo, né? Especialmente sabendo que é um recurso super escasso. Então eu vejo assim que tem essa carência, precisamos abordar o tema gestão do tempo, porque impacta diretamente na qualidade de vida, no bem-estar, nos resultados, né? Seja da vida como cidadão ou das empresas. O tempo é um fator fundamental. Quais são os ladrões comuns do tempo? Tem diversos, né? Um deles é justamente a falta de consciência da importância do tempo, né? De dar atenção a essa questão. A gente tem alguns problemas culturais, aí falando, né, do nosso país. A gente tem sérios problemas culturais que impactam aí na relação do tempo, né? A dificuldade que nós temos de dizer não muitas vezes. A pessoa nos pede uma tarefa ou nos convida para um evento e a gente já sabe que a resposta é não, por exemplo, e nós, na nossa cultura de querer sempre ficar bem na foto, a gente dá um migué, como se diz, enrola e não dá a resposta adequada que é o não, que seria um grande economizador de tempo, né? A questão do atraso é um fator muito importante, então a gente tem essa cultura, infelizmente. Eu já vou chegar atrasado na reunião porque eu sei que ela vai começar atrasada. Então, né? E isso é terrível, porque, né, imagina uma reunião com várias pessoas, um atraso de 10 minutos significa ali o desperdício de tempo enorme, né? A falta de planejamento também é uma questão cultural. Nós não temos, assim, no nosso DNA latino e os brasileiros, esse viés de planejamento. E a falta de planejamento, ela prejudica monstruosamente, né, na questão tempo, né? E a própria falta de utilização de ferramentas. Existem várias ferramentas para facilitar a gestão do tempo, aplicativos hoje, então, né, N aplicativos, seja para celular, para computador, que também nos ajudam e poucas pessoas utilizam. O que fazer, além desses aplicativos, o que fazer então para ter o dia mais produtivo e ser mais produtivo? Sobretudo o planejamento, né? É fundamental a gente criar esse hábito de planejar as atividades, não só projetos, mas planejar o dia, planejar a semana, planejar as férias, planejar o final de semana, né? Chega sábado muitas vezes, né? Quem trabalha de segunda a sexta, por exemplo, que é a grande maioria da população, e aí no sábado tem uma lista de coisas para fazer, né? Desde compras, visitas e assim por diante, lazer. E quando vê, passou o dia, putz, não fiz nada do que eu queria fazer. Mas muitas vezes faltou um simples planejamento, investir ali 5 minutinhos, colocar no lápis tudo o que tem que fazer, a sequência, o roteiro adequado, o que precisa de recurso, e se ganha muito tempo fazendo isso. Então, sobretudo o planejamento. Dentro do planejamento vem a questão da priorização. Então, priorizar, né? Todos nós temos muito mais atividades a fazer do que a nossa capacidade de realização, né? É raro você ouvir alguém dizer assim, putz, não tenho nada para fazer. A gente tem muito o que fazer e tem que escolher entre tantas coisas. Então aí entra a necessidade de priorização. E para isso existem também técnicas, existem ferramentas, né? Matriz de priorização, coisas super simples,
mas que nos ajudam, né, a definir o que é o importante do urgente, separar, né, aquilo que realmente agrega valor para a minha vida, aquilo que me traz felicidade ou não. São coisas simples, mas que precisam ser feitas. Então, o primeiro passo é a priorização. O segundo passo é aprender a delegar. Também é uma dificuldade que muitas vezes nós temos, de transferir atividades para outras pessoas que podem nos ajudar, né? Seja na empresa, na equipe de trabalho, ou mesmo em casa, entre a família. Uma vez que eu priorizei, eu consigo definir aquilo que eu mesmo preciso fazer, e eu também consigo definir aquilo que eu posso delegar para alguém, ou contratar, ou delegar, ou mesmo deixar de fazer, né? Então, a arte de delegar é muito importante nesse contexto. E aquilo que sobra, então, para que eu mesmo tenho que fazer, de novo entra o planejamento, que aí é um planejamento de atividades mesmo, né? É por isso, então, que muita gente fala que está ocupado, mas depois tem a sensação de não ter feito nada. É verdade. Isso, cada vez mais a gente ouve isso, né? Tem até configurado, de certa forma, uma das causas aí de problemas até psicológicos, essa sensação de estar sempre devendo, né? Uma das causas é o excesso de informação. Cada vez mais a gente é bombardeado desde que acorda, a quantidade de informação absurda que a gente não consegue administrar, essa incapacidade de realização de tudo que a gente quer fazer. Tem o problema da procrastinação, que também é uma questão assim, do ser humano mesmo. Nós somos especialistas em barrigar, né? Então, eu faço depois, eu vou deixar para amanhã, mas a pendência fica na nossa mente, né? Então, não, isso aqui eu quando der eu faço. Mas quando der eu faço, se eu não uso alguma ferramenta, eu fico com a sensação de estar devedor. E é uma coisa muito ruim, porque impacta diretamente na qualidade de vida, no bem-estar e até chegando a afetar questões de saúde mesmo, né? Quando a pessoa começa a perder sono, começa a ficar com um nível de estresse elevado, porque não consegue fazer o que precisa fazer, né? E isso é um grande problema. Tem algumas pequenas ferramentas que auxiliam a livrar um pouco o HD, digamos assim, nosso sistema operacional. É bastante comum as pessoas manter em mente que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e fica dia após dia carregando aquele punhado, né, aquele fardo de tarefas e de atividades. Quando um pequeno checklist, uma lista de verificação, uma lista de atividades, resolveria esse problema, né? Eu lembro de uma atividade para fazer e eu utilizo, seja no celular ou num bloquinho de notas, um papel de pão, não importa, mas eu utilizo alguma ferramenta para gerenciar essas pequenas tarefas, automaticamente eu tiro essa pendência da minha mente. Eu alivio, né, o meu sistema operacional, então eu tenho aqui planilhado o que eu preciso fazer, eu não preciso ficar lembrando toda hora. E isso é o que sobrecarrega a nossa mente. Então, quando eu tenho isso organizado e de uma forma gerenciável, fica muito mais tranquilo. Tem uma outra questão aqui também, que talvez até uma certa síndrome, que é de a gente querer fazer tudo. Então, a gente vive meio que uma sociedade assim que certo ou errado, né? Não é questão aqui de avaliar se está certo ou se está errado, mas a gente quer fazer tudo. A gente precisa ler livros, eu preciso estar na academia, eu preciso, sabe? E é tanta coisa que a gente precisa fazer ou quer fazer, e é impossível. Nós temos apenas 24 horas. Todos nós temos somente 24 horas. E não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente acaba carregando esse peso. Pô, mas eu queria ir para a academia, mas eu também queria ler um livro, mas eu também queria visitar meus pais, eu também queria sair com os meus amigos, mas preciso trabalhar também, e eu também preciso cuidar da casa, sabe? E aí quando você vê, deu meia-noite, tem que acordar cedo no outro dia, não deu conta de fazer tudo o que queria, sabe? E entra num ciclo vicioso aí que leva ao caos mesmo, leva ao estresse. Então, uma técnica é o desapego mesmo, sabe? Eu tenho que chegar à conclusão, esse livro aqui, comecei a ler ele, sabe? Não vou terminar de ler, não me agrega, não preciso terminar de ler, sabe? Eu preciso cuidar da minha saúde, mas, eu preciso ser
estar todo dia na academia, ou, sabe? Um equilíbrio nas coisas, isso é fundamental, buscar um equilíbrio nas coisas, porque senão a gente acaba virando escravo de uma rotina que nós mesmos criamos, e aí é essa sensação de botar a cabeça no travesseiro e achar que não fez tudo o que tinha que fazer é terrível, sabe? Isso não é qualidade de vida, não é bem-estar, então tem que tomar um cuidado com isso mesmo. E como fazer uma reunião se tornar mais produtiva? E dicas também de pessoas hiperprodutivas. Ok. Reuniões sempre são as pedras nos sapatos, né? Muita gente diz que reunião não serve para nada, ou que deveríamos evitar as reuniões, né? Mas, na verdade, as reuniões são fundamentais, né? São nas reuniões que a gente decide muita coisa, discute, chega a conclusões. Então, a prática de reuniões é algo que não vai acabar e é realmente algo necessário. Agora, o desperdício de tempo nas reuniões é um negócio fantástico. Então, existem algumas técnicas. O tema, condução de reuniões por si só, é um treinamento, né? Mas existem algumas dicas aí que auxiliam, né? Definir os objetivos para uma reunião com clareza, que é algo óbvio, né? Mas muitas vezes não é feito. Já de arrancada auxilia um monte. Quando eu vou para uma reunião sabendo qual que é o real propósito daquela reunião, eu já tenho condições de me adiantar no assunto, de levar informações, de fazer uma pesquisa e a reunião que de repente demoraria 1 hora, conseguir fazer em bem menos tempo, ou não haver a necessidade de agendar uma segunda reunião, que é bastante comum, né? A própria prática do agendamento, informar com uma certa antecedência os participantes, usar tecnologias para o lembrete, né, como a gente faz muitas vezes agendamento eletrônico, né, pelos os canais de comunicação, de e-mail e tal, criar ali pequenos mecanismos de lembrete da reunião, para que não ocorra um atraso, ou uma pessoa que é fundamental naquela reunião acabe faltando e inviabiliza. Imagina, você tem ali uma meia dúzia de pessoas e cancela a reunião porque a pessoa importante não está, uma das, né? Então, o cumprimento de horário é importante bater nessa tecla, sabe? Tentar desenvolver essa cultura de cumprir o horário. Isso tudo, o pré-reunião, né? Então, passar o máximo de informações para os convidados, ter um objetivo claro, tudo pré-reunião. Durante a reunião, a pessoa que está coordenando também, tendo esse foco de gestão do tempo, já dá o tom da conversa, né? Abrindo a pauta, o objetivo dessa reunião, precisamos discutir esses temas, temos 30 minutos, por exemplo, então já define o horário de início e fim, sabe? Porque não dá para entrar numa reunião, né? Porque aí começa a conversar de futebol e tanta coisa aconteceu no final de semana, viu ali, passou 30, 40 minutos e não se discutiu nada, né? Então, definir essa pauta já na arrancada da reunião, temos tanto tempo, temos tais assuntos para discutir e o próprio acompanhamento, monitoramento ao longo da reunião, né? É bastante comum perder foco, entrar em discussões que não agregam para aquele tema, então deve ter um coordenador em cada reunião que diz, gente, vamos lá, o assunto é esse, perdemos o foco aqui, enfim. São exemplos assim de pequenas técnicas que auxiliam bastante na gestão de reuniões, né?